Olá a todos, muito prazer estar com vocês. Meu nome é Durval Salge Júnior. Hoje estou aqui fazendo um vídeo para vocês, para o canal do YouTube da OAB São Paulo, a convite do nosso querido presidente Dr. Caio e do nosso presidente da Comissão de Cultura e Eventos, Dr. Alexandre. Muito obrigado pelo convite, um grande abraço a vocês. Muito bem, o tema do nosso vídeo de hoje, que vai ser postado para vocês aí, será a ação de despejo e a Covid-19. É um tema interessantíssimo, já ação de despejo normalmente. E quando a ação de despejo, então, vai interagir com o momento crítico como nós estamos passando agora, então aí realmente o tema fica muito interessante para debatermos. E é esse o intuito do nosso vídeo de hoje. Debatermos essas especiais características da ação de despejo, combinado com o momento que nós estamos passando pela Covid-19. Então, antes de mais nada, eu queria fazer só algumas considerações iniciais acerca da ação de despejo. Então, a ação de despejo é um procedimento especial previsto lá na Lei 8.245, né? Que é a Lei de Locação de Imóveis. Então, você está lá no seu artigo 59 e seguintes, né? Essa legislação é de 18 de outubro de 1991 e já é uma ação cheia de características especiais. Vamos ponderar um pouquinho fora da Covid, só apenas para discutirmos a amplitude dessa ação. Já é uma ação delicada do ponto de vista de estruturação da petição inicial. Então, a petição inicial, a partir desse dispositivo que eu falei, né, ela deve ser montada com muita competência, com muita, vamos dizer assim, atenção pelo advogado. Por quê? Porque ela vai exigir do profissional, do advogado, da advogada, uma certa familiaridade com o contrato de locação e com as nuances desse contrato, como as garantias, enfim, e tudo mais. Então eu não quero aprofundar muito, né, na ação de despejo aqui, porque senão não falta tempo, né, vai faltar tempo para que então nós possamos ingressar na discussão, né, sobre a pandemia e a Covid-19. Mas fica essa informação aí dentro do seu bolso de que já é uma petição inicial a ser trabalhada com aquelas características todas especiais desse dispositivo. Só a título de exemplo, né, você veja, por exemplo, o parágrafo 1º que diz o seguinte: conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel, né, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo. E aí vem os incisos. Então ela não é uma petição já fácil, ela é uma petição com detalhes que exigem do advogado uma certa atenção, um certo zelo, uma certa presteza na elaboração dela. Mas vamos prosseguir. Então, outro aspecto importante aqui, pessoal, que nós devemos deixar claro é o seguinte: havia toda uma discussão, né, do projeto de lei do senador Antônio Anastasia, projeto de lei 1179, que acabou sendo convertido para a legislação, a lei 14.010, de 10 de junho de 2020. Tá? Então essa legislação dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus. Tá? E essa pandemia, então nós temos aqui pela legislação um hiato, né, até o dia, a princípio até o dia 30 de outubro de 2020. E aqui, né, no projeto de lei do senador, nós tínhamos um dispositivo, né, que era o artigo 9º, que dizia o seguinte: não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se refere o artigo 59, que eu acabei de ler para vocês, parágrafo 1º, incisos 1, 2, 5, 7, 8 e 9, da Lei 8.245, de 18 de outubro de 91, até 30 de outubro de 2020. Esse era o teor do artigo 9º desse projeto de lei, mas ele foi vetado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. E as razões do veto
dizem o seguinte. Então esse é um ponto importante, não é? Porque eu já vi algumas discussões aí que o pessoal não considerou que esse artigo 9º foi revogado, né? Na realidade foi vetado, perdão. Então isso é importante, tá? Então quais são as razões do veto? Só para nós informarmos e indo formando aqui os nossos juízos de convicção, doutores e doutoras, no sentido de ajuizarmos perfeitamente essa ação com todas as nuances da jurisprudência que daqui a pouco nós vamos conversar. Então diz assim as razões do veto: a propositura legislativa, ao vedar a concessão de liminar nas ações de despejo, contraria o interesse público por suspender um dos instrumentos de coerção ao pagamento das obrigações pactuadas na avença de locação, o despejo, por um prazo substancialmente longo, até 30 de outubro de 2020, dando-se, portanto, proteção excessiva ao devedor em detrimento do credor, além de promover o incentivo ao inadimplemento e em desconsideração da realidade de diversos locadores que dependem do recebimento de aluguéis como forma complementar ou até mesmo exclusiva de renda para o sustento próprio. Veja, não por uma vez, por várias vezes eu tenho feito várias palestras e vários vídeos para as subseções no interior do estado de São Paulo, sempre discutindo sobre esse tema, não é? Que é a questão das ações judiciais e da Covid-19, e principalmente das ações imobiliárias. E eu tenho conversado justamente nesse sentido, eu tenho ponderado de que quando você ingressa com uma ação referentemente ao contrato de locação, é importante notar que nós não temos só a figura do locatário, de outro lado também nós temos a figura do locador. E o final da razão do veto aqui é muito interessante, e ele diz: dependem do recebimento dos aluguéis esses locadores exclusiva de renda para sustento próprio. Então é sempre interessante também olhar para o lado do locador. É óbvio, isso também é muito importante. Então é nessa seara, é nesse intuito aí que nós vamos discutir agora, isso é muito importante, uma resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que eu trouxe aqui, eu deixei os meus guardados aqui de lado, para que ficasse à mão aqui quando nós vamos debater então esse vídeo. Então veja que interessante, recomendação CNJ, assinada pelo ministro Dias Toffoli, de número 63 de 31 de março de 2020. Então diz lá o seguinte, artigo 6º, recomendar como medida de prevenção à crise econômica decorrente das medidas de distanciamento social implementadas em todo o território nacional, que os juízos avaliem com especial cautela o deferimento de medidas de urgência, decretação de despejo por falta de pagamento, aqui o nosso vídeo, e a realização de atos executivos de natureza patrimonial, em desfavor de empresas e demais agentes econômicos em ações judiciais que demandem obrigações inadimplidas durante o período de vigência do Decreto Legislativo número 6 de 20 de março de 2020, que declara a existência de estado de calamidade pública no Brasil em razão da pandemia do novo coronavírus Covid-19. Muito bem, então, com base nessa recomendação do CNJ, nós temos verificado diversas, vamos dizer assim, manifestações do Poder Judiciário. Eu trouxe algumas aqui para nós debatermos, mas lembrando bem que eu não trouxe aqui exatamente que tribunal que é. Isso depois você, como advogada, você pode fazer uma pesquisa. Eu trouxe aqui as decisões judiciais de como elas vêm estruturadas, para que então nós podemos
travar uma discussão nesse vídeo sobre a ação de despejo e a Covid-19. Então, por exemplo, eu trouxe, salvo engano, essa é do Mato Grosso. Muito boa por sinal. Adoção de medidas de aglomeração com o despejo, suspender a ordem. Então, vocês verifiquem aqui que o Tribunal de Justiça do Estado, né, o juiz de primeiro grau concede a ordem liminar de despejo por inadimplemento contratual e o Tribunal de Justiça vai dizer o seguinte: olha, a adoção dessa medida de despejo vai acarretar uma aglomeração de pessoas. O caminhão de mudança, o motorista da mudança, os carregadores da mudança, né, os próprios locatários, as pessoas que estarão ali, vamos dizer assim, observando, porque você sabe que essas coisas, você conhece como advogado, assim como eu conheço, que esse tipo de providência aqui dá ibope. Então os vizinhos todos vão sair à rua, enfim, e eles vão lá realmente realizar essa aglomeração como aqui estamos trabalhando. Então é necessário, e daqui a pouco, ao final dessa exposição, nós vamos discutir algumas decisões judiciais, depois nós vamos estruturar a petição inicial e nós vamos estruturar a contestação, tá? Mas agora vamos discutir um pouco dessas decisões, porque é um vídeo muito interessante, o tema é muito interessante, né? Ação de despejo e a Covid-19. Vamos conversar uma outra jurisprudência que é mora antes da pandemia. Ah, pode esquecer. Se a mora foi antes da pandemia, nós temos várias decisões dizendo assim, não, dá o despejo, tá? Então é uma coisa que você vai poder sustentar. Daqui a pouco a gente vai discutir isso daí na petição inicial, tá? Depois, em contrapartida a esse tipo de jurisprudência que vem de que quando a mora foi efetuada antes da pandemia, então aí caberia a ação de despejo, nós temos uma outra aqui, olha, diferir a ordem de despejo para momento posterior às medidas restritivas. Lembrando sempre que esse vídeo nosso não é só para São Paulo capital. Esse vídeo nosso ele vai alcançar também o interior do estado de São Paulo. Muitas vezes alcança até outros estados. Então, quando a gente fala em termos assim de medidas restritivas, nós temos que observar que as medidas restritivas não são unânimes no Brasil como um todo. Não são. Então, nós temos as nuances estaduais, nós temos as nuances municipais, enfim, cada um desses lugares terão medidas restritivas mais pétreas ou mais flexibilizadas. Então, isso é um ponto importante. Então você veja que aqui o Poder Judiciário diferiu a ordem de despejo para o momento posterior às medidas restritivas. Depois uma outra, não é, uma defesa, então daqui a pouco nós vamos estruturar, você lembra? A inicial e a defesa. Defesa na contestação de uma purgação parcial, tendo em vista a diminuição dos vencimentos, não é, por conta da Covid-19. Então você realiza a ação de despejo, requer, ajuiza a ação de despejo e a pessoa vem, não contesta, purga mora, mas purga mora num valor inferior ao quanto descrito na petição inicial. Com base em quê? Com base justamente nisso. Olha, eu tive uma diminuição de vencimentos com a Covid-19, faz essa comprovação e fala, olha, eu estou purgando parcialmente, que é o que eu posso. Então, mas nós vamos conversar sobre isso daí depois, quando nós discutirmos a petição inicial e a contestação. Mas agora só estamos travando assim um universo de algumas jurisprudências que eu pensei, não é, para que nós possamos debater como advogados e advogadas aqui essa questão. Depois, execução do despejo. Somente se dará após cessação da calamidade da Covid-19. Veja que interessante. Até dezembro. Aqui ele fala da calamidade pública. Ele foi além. A legislação, ela trabalhava 30 de outubro. E a calamidade vai até o final do ano. Então você perceba que nós temos decisões aqui que são decisões, como o próprio ministro já falou, não é,
que assessorou, o ministro da Justiça, que assessorou o presidente da República nas razões de vetos, ele disse o seguinte, não é? Ele coloca aqui essa questão de um tempo muito grande, né? Um tempo muito grande, ele faz essa avaliação na razão do veto, não é? Um prazo substancialmente longo. Essa é a expressão, substancialmente longo. Então você imagine a questão da calamidade, mas vai guardando essas informações aí. Olha essa que fantástica. Desalojamento. Lembre-se sempre, a ação de despejo não é uma ação possessória, é uma ação desalojatória, tá? Então vem lá, o desalojamento que retira as pessoas do lar, não é? E visa coibir a disseminação. Então ele nega, não é? O pedido de liminar de despejo. E olha como o juiz pondera, essa é uma das minhas preferidas, né? Ele diz o seguinte, olha, você retira a pessoa do lar, então a pessoa está numa restrição social, parcial ou total, mas ela está no conforto do seu lar, na segurança do seu lar, e você desaloja essa pessoa, retira essas pessoas, e com isso você vai disseminar essa questão da Covid-19. E aí a decisão de não conceder a liminar de despejo vem justamente nessa seara de coibir a disseminação da Covid-19. Então você veja que ponto importante esse daqui, e realmente é uma questão que merece ser conversada pelos profissionais do direito. Você retira o locatário, a esposa e os filhos do seu lar e ele vai morar com alguém. Ele vai morar com outro parente. Então isso daí é algum parente que já tenha um quadro de Covid ou que venha a ser acometido por um quadro de Covid e vai acabar disseminando isso daí aos recém-despejados. Então, um ponto interessante. Próximo, que também verifiquei, e é uma questão para ser discutida aqui, ó, despejo de idosos. Despejo de pessoas idosas. Então vocês observam, negativo, o Poder Judiciário não deu, falou, não, vai ficar lá. Vai ficar lá na casa. E aí não tem como não voltar à recomendação do CNJ, que ele vai falar justamente isso, olha, para os juízes avaliarem com especial cautela o deferimento de medidas de urgência. E aí ele trabalha decretação de despejo por falta de pagamento. Então você perceba nessas considerações que nós tratamos até aqui em relação a essas jurisprudências que discutimos. Tinha até mais jurisprudências, mas eu não trouxe todas porque nós temos um período de 30 minutos apenas, até para subir o vídeo, né, para a OAB e tudo. Então nós temos esse período de aproximadamente 30 minutos. Então eles pedem para observar isso daí. Então nós estamos observando, mas está ótimo já, porque a gente já consegue discutir nesses vídeos, nesse vídeo em especial, todas essas ponderações que você advogado, você advogada, precisa para trabalhar essa questão da ação de despejo nesse período da Covid-19. É lógico que nós, aqueles colegas que já atuam na área, que já militam na área, já tem isso daqui entronizado, mas aqueles colegas que porventura pegam um despejo isoladamente no seu escritório, ou de um cliente, ou de um parente, né, enfim, e não tem, então é bom essas informações, não tem muita familiaridade com essa ação, é bom essas informações para dar aquela destacada, né, e auxiliar você no dia a dia aí do seu escritório de advocacia. Então vejam, pessoas idosas, então isso daí, olha, tenho a dizer para vocês que grande parte das jurisprudências que eu vi são favoráveis à manutenção desses idosos no imóvel. Agora, algumas delas no período da calamidade, viu? No período da calamidade. E aquela posição do veto do presidente de ser um espaço demasiadamente longo, então fica aqui essa consideração que merece ser pensada por nós advogados. Muito bem, pessoal. Eu anotei aqui também, não é,
e agora sim nós estamos ingressando aí no último momento, né, nos últimos minutos dessa nossa exposição, desse nosso vídeo sobre a ação de despejo e a Covid-19. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre a petição inicial e sobre a contestação. Muito bem, eu recomendo a vocês, e tenho feito, preparar a petição inicial com um tópico próprio, superando a resolução 63 do SNJ. Isto é, informando ao Poder Judiciário o porquê que o Poder Judiciário não vai avaliar com aquela cautela recomendada por aquela resolução 63. E aí é necessário fazer um tópico especial na sua petição inicial, fazer um tópico, informando ao Poder Judiciário por que é que ele não vai aplicar a resolução 63 do CNJ aqui. Por que que ele tem que te dar essa liminar de despejo? Então você vai explicar por que na sua região já está flexibilizada as medidas de restrição social, porque são todos jovens, não são pessoas idosas. Estou aqui conversando com vocês como é que você vai trabalhar esse tópico, mas esse tópico é imperioso na sua petição inicial. Além das questões referentes ao artigo 59 e seguintes da 8.245/91, é necessário também preparar um tópico desse, explicando para o juiz por que é que ele tem que conceder a medida liminar. Então você vai informar a ele justamente isso daí. Eu recomendo essas ponderações que nós falamos, ante essas informações que nós debatemos nas jurisprudências. Então, por exemplo, quando aqui, aglomeração com despejo. Não, excelência, não vai ter aglomeração nenhuma. Por isso e mais 10 coisas. Explica, de que o caminhão de mudança ele vai totalmente aparelhado, para a realização desse despejo. Enfim, isso tudo é bom para dar o conforto para o juiz para lhe conceder a liminar. Que se ele for diferir, para o momento posterior, essas medidas, fica num espaço demasiadamente longo, aí você pode até usar o veto do artigo 9º do projeto de lei 1179 do senador Anastasia, mas convertido em lei 14.010 de 2020. Então veja, desalojamento que retira as pessoas do lar e vai coibir a disseminação também, diga que não, de que você vai como a pessoa que vai despejar, oferecer luvas, oferecer álcool gel, enfim, para que aquelas pessoas então possam se sentir seguras no momento do despejo, tá? Então esse tópico, doutores e doutoras, é muito importante na sua petição inicial, viu? Não esqueça essa dica do Durval para vocês, tá? Faça um tópico na ação de despejo, que supere a questão da resolução 63 do CNJ. Isso é importante. Do ponto de vista de contestação, olha que interessante essa jurisprudência, super interessante, porque no despejo você tem duas saídas: ou você contesta, alegando que está tudo pago, enfim, de que não entende porque todas as obrigações foram cumpridas, enfim, ou você purga a mora. E aqui a pessoa realizou uma purgação parcial da mora. E é interessante a acolhida pelo juiz dessa purgação parcial. Essa decisão não tem segundo grau ainda, foi agravado, foi alvo de um agravo e agora não tem ainda a decisão da Corte Superior. Mas eu achei super interessante porque, na realidade, ele cumula na defesa uma contestação potente, que é a purgação da mora, e já pede para o juiz avaliar um mérito à parte na ação, que seria, entre aspas, uma quase consignação. Porque, ora, se ele está purgando de maneira parcial, então o que o juiz deveria fazer? Acolhe esse valor, que ele já pagou, avisa o locador, o autor da ação de despejo, falou, ele purgou parcialmente aqui, então
ele pode, em tese, decretar o despejo e prosseguir pelo número, né, da diferença. Se a pessoa intimada para... Ele vai ouvir primeiro o autor fala, não tem nada disso não. Pode pedir para ele complementar a purgação. E ele não completa a purgação, e aí então vai ser decretado o despejo. Mas que interessante, né? Porque doutora, ele faz justamente essa... Ele traz um mérito diferente, né? É quase como se fosse uma revisão do contrato, entre aspas, não para sempre, mas no período que durar a pandemia. Então o juiz, ao acolher o pedido de purgação parcial, é como se acolhesse o mérito dele, não é? Diminuição dos pagamentos desses aluguéis mensais por conta de uma diminuição dos seus vencimentos. Agora é óbvio que numa posição muito mais confortável está o locatário. Por quê? Porque o locatário tem toda essa jurisprudência que eu disse para vocês, né, a alicerçar a sua, entre aspas, contestação e a alicerçar o seu pedido de não decretação de liminar do despejo. Por várias, se ele quiser, ele faz 50 laudas de jurisprudências favoráveis a ele. E você perceba que o CNJ, ele não faz a ponderação que faz na razão do veto, olhando para o lado do locador. Não, ele olha especificamente para o lado do hipossuficiente, em linhas gerais, né? Mas e só faz isso daí o CNJ com base no momento, é lógico, não é super especial porque nós estamos passando. Então eu acho até que a defesa da ação de despejo, hoje ela é muito mais interessante do que propriamente a petição inicial. Porque na petição inicial eu só vejo essa possibilidade, fazer um tópico específico, não é, superando as questões da resolução 63 do CNJ, já conhecendo a jurisprudência, fala, excelência, eu já conheço a jurisprudência. E aqui é diferente por isso, eu quero que o senhor já decreta logo o despejo. Mas você sabe que do outro lado vem o chumbo trocado, pelo princípio da ampla defesa do contraditório devido ao processo legal. Né? Todos inseridos lá no artigo 5º, no inciso 55 da Constituição Federal, né? E no CPC. Então nós temos esses dois suportes, né? De que vai trabalhar muito bem o locatário na sua defesa aqui dessa ação de despejo. Então você pode, não é, como locatário, trabalhar, presta atenção, isso é muito importante, pessoal, dá uma olhadinha nessa jurisprudência de purgação parcial da mora, doutores e doutoras que estão pelo lado do locatário, isso é uma coisa interessante, né? E também de todas essas questões aqui de não conceder a medida liminar. Você pode, se quiser colocar um espaço mais longo, até sobrestar o período de calamidade pública, até ele encerrar, que é no final do ano, ou até mesmo essa ponderação até 30 de outubro de 2020. Então, ambas as ponderações também podem ser trazidas à baila na sua contestação. Lembrando sempre que de um lado ou de outro, né, ainda existe a questão do recurso. Então você pode trabalhar, se o seu mérito não foi devidamente acolhido em primeiro grau, você tem o segundo grau então para fazer o valer. Tá bom? Olha, pessoal, doutores e doutoras, esse era o assunto, né, que me competia discutir com vocês hoje sobre a ação de despejo e a Covid-19. Foram 30 minutos que eu confesso para vocês, eu gostei muito, né, embora ainda é um vídeo e vai contar com a presença de vocês, com vocês assistindo, mas dizer que é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. Mais uma vez agradeço ao Dr. Caio, ao Dr. Alexandre, o convite a este advogado, né, para mais uma vez colaborar com a nossa querida, estimada OAB São Paulo. Eu estarei sempre à disposição de vocês e nós estaremos juntos em outros vídeos aqui pela OAB, tá bom? Tchau, pessoal, um grande abraço a vocês e aos seus familiares.